A morte da atriz Daniela Pérez foi um caso policial notório no século XX no Brasil. Ocorrido em 28 de dezembro de 1992, recebeu ampla cobertura da imprensa e causou comoção popular. Daniela, que era atriz e na época trabalhava na telenovela de Corpo e Alma, foi assassinada por Guilherme de Pádua, ator com quem fazia par romântico na trama, e por Paula Tomás, esposa de Guilherme na época. O corpo da atriz foi encontrado no Matagal, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, perfurado com 18 golpes fatais de punhal, que causaram choque hipovolêmico. O caso chocou o Brasil pelos envolvidos serem artistas muito conhecidos e que trabalhavam juntos. A primeira notícia do caso veio a público um dia depois, em 29 de dezembro de 1992, quando foi noticiado juntamente a outra grande notícia de repercussão nacional, a renúncia do então presidente da República Fernando Collor. Os dois assassinos foram condenados por júri popular e libertados em 1999. O caso foi listado em 2015 pelo portal Brasil Online, BOL, e pela revista Super Interessante, 2015. Ao lado de outros crimes que chocaram o Brasil. Local do crime: Avenida Cândido Portinari, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Data: 28 de dezembro de 1992. 21. Tipo de crime: homicídio triplamente qualificado com dolo eventual. Motivo: torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Arma: S. Punhal. Vítimas: Daniela Pérez, réu, S. Guilherme de Pádua e Paula Nogueira Tomás, atualmente Peixoto. Advogado de defesa: Carlos Eduardo Machado, Paula Nogueira e Paulo Ramalho. Guilherme de Pádua. Juiz: Gilmar Augusto Teixeira, Guilherme de Pádua. José Geraldo Antônio, Paula Nogueira. Local do julgamento: Rio de Janeiro, RJ. Situação: réus em liberdade após 6 anos de pena cumpridos de 19. Biografia: Daniela Ferrante Pérez nasceu no Rio de Janeiro, no dia 11 de agosto de 1970, primeira filha da escritora Glória Pérez e de Luiz Carlos Solpiquete Pérez, que posteriormente tiveram mais 2 filhos, Rodrigo, nascido em 1973, e Rafael, nascido em 1975. Daniela sempre teve sua vida ligada à arte. Com apenas 5 anos de idade, ensaiava seus primeiros passos na dança. Mais tarde surgiu o convite para dançar profissionalmente em uma das melhores companhias de dança do Rio de Janeiro, a Vacilou. Dançou da coreógrafa Carlota Portela. Dani, como era chamada entre os amigos, conheceu seu marido Raul Gazola em sua primeira participação para a TV, fazendo o papel de uma dançarina de tango na novela Cananga do Japão da Rede Manchete. Em 1990, Dani e Raul se casaram oficialmente. No mesmo ano, o grupo de Daniela é chamado a convite da Rede Globo para serem dançarinos na novela Barriga de Aluguel, onde quem assinava o texto era a mãe da atriz, Glória Pérez. Daniela fez um teste individual e acabou conseguindo sua primeira personagem, chamada Clô, uma bailarina que dançava no Copacabana Café. Devido ao seu carisma e talento, a personagem ganhou espaço na trama e Daniela acabou chamando a atenção de Denis Carvalho, que lhe convidou para estrear a novela O Dono do Mundo no ano seguinte, fazendo assim o papel de Yara, irmã da protagonista, vivida por Glória Pérez. Mais tarde, já reconhecida pelo grande público, a atriz interpretou a personagem Yasmin, uma jovem que despertava uma admiração do personagem gótico Reginaldo, vivido por Ellie Johnson, que a seguia em todos os lugares. Yasmin era a irmã da protagonista, vivida por Cristiana Oliveira, na novela de Corpo e Alma, sendo essa sua última novela. No início dos anos 90, Daniela foi a melhor candidata ao posto vago de namoradinha do Brasil, anteriormente ocupado por Regina Duarte. Foi exibido dia 25 de dezembro de 1992 no Roberto Carlos Especial, uma pequena encenação, na qual Daniela interpretava Maria, mãe de Jesus, ao lado da atriz Cássia Kiss Magro e do ator Edson Capri. Assassinato. Em 1992, a atriz Daniela Pérez interpretava, na novela de Corpo e Alma, de autoria de sua mãe Glória Pérez, a personagem Yasmin, que se envolvia momentaneamente com o personagem Bira, vivido pelo ator Guilherme de Pádua.
Na tarde do dia 28 de dezembro, Daniela e Guilherme gravaram a cena do fim do romance de Yasmin e Bira. Logo após as gravações, o ator teve uma crise de choro e procurou inquieto por Daniela diversas vezes no camarim, o que foi presenciado por camareiras do estúdio. Segundo estas camareiras, ele entregou a Daniela 2 bilhetes, os quais a jovem se recusou a dizer do que se tratavam, aparentando grande nervosismo. Na polícia e na justiça, o que foi confirmado também pelos depoimentos de Paula Tomás, Guilherme disse que estava nervoso por acreditar que seu papel estava sendo reduzido na novela, uma vez que, naquela semana, não havia aparecido em 2 capítulos. No fim da tarde, Guilherme deixou o estúdio Ticuon, na Barra da Tijuca, onde a novela era gravada, foi até seu apartamento na Avenida Atlântica, em Copacabana, e buscou sua mulher Paula Tomás, grávida de 4 meses. Munidos de um lençol e um travesseiro, o casal deixou o prédio novamente em direção aos estúdios Ticuon, onde Daniela continuava gravando. Chegando ao local, Paula não saiu do carro, mas ficou deitada no banco de trás do Santana de Guilherme, coberta com um lençol, enquanto o ator retornou ao estúdio para terminar as gravações das suas cenas. Por volta das 21 horas as gravações terminaram. No estacionamento, Guilherme e Daniela tiraram fotos com Franzi, então, Guilherme saiu dirigindo seu Santana, que foi seguido pelo motorista das crianças com quem havia tirado as fotos. Em seguida, a atriz saiu do estúdio dirigindo um Ford Escort. O motorista viu quando Guilherme parou o carro num acostamento ao lado do posto de gasolina onde Daniela parou para abastecer o carro, confirmado pelos frentistas do posto, que, preocupados com a possibilidade de assalto, ficaram atentos ao ocupante do carro e se tranquilizaram ao reconhecer o ator. Ao sair do posto, Daniela teve seu carro fechado pelo Santana de Guilherme. Os dois desceram de seus respectivos carros e Guilherme desferiu um soco no rosto da atriz, que caiu desacordada. Isso foi presenciado por 2 frentistas do posto. Guilherme então colocou a atriz desacordada no banco de trás de seu Santana, agora dirigido por Paula, e tomou a direção do Escort de Daniela. Da Avenida das Américas, os carros seguiram até a Rua Cândido Portinari, uma rua deserta da Barra da Tijuca, e pararam no terreno baldio. Lá, Guilherme e Paula começaram a apunhalar Daniela, primeiro dentro do carro, depois no matagal próximo. A perícia comprovou que Daniela Pérez foi morta com 18 estocadas que atingiram o pulmão, o coração e o pescoço. O advogado Hugo da Silveira, que passava pelo local do crime, achou estranho 2 carros parados no local ermo. Pensando se tratar de um assalto, anotou as placas. Viu no Santana um homem e uma mulher de rosto redondo, que confirmou mais tarde tratar-se de Paula Tomás. O advogado dirigiu-se então à sua casa, de onde chamou a polícia. Ao chegar ao local, a polícia só encontrou o Escort de Daniela e os documentos do carro em nome do ator Raul Gazola, marido de Daniela. Enquanto um dos policiais seguiu para a casa de Raul, o outro manteve guarda no local, e para se proteger do matagal sinistro e perigoso, o policial, mesmo armado, acha por bem resguardar-se atrás de uma árvore, quando tropeça no corpo de Daniela. Na delegacia, Guilherme e Paula chegaram a consolar a mãe de Daniela e Raul Gazola. A frieza foi tanta que chegaram a solicitar deles que os mantivessem informados sobre o enterro e desdobramentos do caso. A polícia, sabendo a placa do carro, foi até os estúdios Ticuon e descobriu que o proprietário era Guilherme de Pádua, apesar de uma letra estar errada. A placa anotada foi o 1115 e a placa do ator na planilha do estúdio era a LM 1115, o que mais tarde se comprovou que a placa do carro tinha sido adulterada com fita isolante pelo ator, de LM 1115 para 1115, o que eliminou a alegação da defesa de crime passional. Na manhã do dia 29 de dezembro, a polícia chegou ao apartamento de Guilherme e ele foi levado para a delegacia. Inicialmente o ator negou a autoria do crime, mas no mesmo dia, encurralado pelas provas, acabou admitindo a autoria. Numa conversa com os policiais, Paula chegou a confessar a participação no crime, mas em depoimento negou o envolvimento.
O delegado do caso chegou a ouvir um telefonema de Guilherme para Paula, em que ele dizia que iria segurar tudo sozinho. Assim a polícia também passou a suspeitar de Paula. Guilherme e Paula ficaram presos definitivamente no dia 31 de dezembro. Ambos reivindicaram o direito de só falar em juízo. Ao longo dos 5 anos até o julgamento, Guilherme de Pádua testou várias versões através da imprensa. Nenhum dos dois convenceu o júri, e ambos foram condenados por homicídio qualificado, motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Novela de Corpo e Alma 1992. Em 28 de dezembro, a novela encaminhava para a reta final, e por volta das 21h30, horário em que Daniela foi emboscada e morta, era apresentado o capítulo 127. Nesse dia, poucas horas antes de sua morte, a atriz havia gravado, junto com o assassino, as cenas do rompimento do conturbado romance que ambos viviam na trama a partir de 29 de dezembro de 1992. Os capítulos prontos foram editados para remover o assassino das cenas. Em virtude do acontecimento, a trama não foi reprisada nenhuma vez no Brasil. Daniela Pérez havia gravado cenas em que apareceriam na novela até o capítulo 146, no ar em 19 de janeiro de 1993, quando lhe foi feita uma homenagem pelos atores e equipe do folhetim após o crime. Glória Pérez se afastou da novela, deixando para Gilberto Braga, Ana Maria Moretti e Leonor Baceres a responsabilidade de escrever os capítulos e dar um fim aos personagens. Após uma semana, a autora fez questão de retornar ao trabalho, incluindo mais 2 temas na trama: a morosidade da justiça e a inadequação do Código Penal Brasileiro. Iniciativa popular, Lei dos Crimes Hediondos. A indignação popular que se seguiu a esse episódio resultou na alteração, por iniciativa da autora Glória Pérez, da Lei dos Crimes Hediondos, que conseguiu mais de 1 milhão de assinaturas. A partir daí, o homicídio qualificado, praticado por motivo torpe ou fútil, ou cometido com crueldade, passou a ser incluído, através da Lei 8.930/1994, na Lei dos Crimes Hediondos, que não permite pagamento de fianças e impõe que seja cumprido um tempo maior da pena para a progressão do regime fechado ao semiaberto. Em 2006, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a proibição de progressão de regime prisão. Na prisão, nasceu filho de Paula e Guilherme, Felipe, em maio de 1993. O casal se divorciou ainda na prisão após a mudança da versão de Guilherme para o crime, ao dizer que Paula também participou. Ambos saíram da cadeia antes, cumpriram apenas 7 anos de pena em 1999. Motivação do crime. A versão provada no Tribunal da Motivação do Crime foi apresentada pelo promotor Maurício Assayá e pelo advogado de acusação Arthur Lavigne. De acordo com depoimento de testemunhas, Guilherme assediou Daniela, visando beneficiar-se de sua amizade, por se tratar da filha da autora da novela. Ele mesmo admite isso em depoimento ao juiz, no tribunal do júri. Na semana do crime, ficou inseguro ao receber os capítulos da novela e perceber que seu personagem não estaria presente em 2 capítulos. Pensou que seu personagem estava diminuindo por influência de Daniela, supondo que Daniela havia contado à mãe das suas investidas. O ator manipulou a esposa, estimulando ainda mais o ciúme dela, conhecida por já ser extremamente ciumenta, e com histórico de ter agredido outras mulheres, e juntos arquitetaram o assassinato. Arma do crime. Desde o início das investigações, os peritos deixaram muito claro que a arma do crime não foi uma tesoura, e sim um punhal. O laudo da perícia, Rafael Pardelas, diretor do IML, e laudo pericial incluso no processo crime, revelou que os ferimentos que atingiram Daniela foram feitos por instrumento perfurocortante com 2 gumes. As perfurações encontradas na blusa de malha que Daniela usava mostram que o instrumento não entrou esgarçando, como uma tesoura entraria, mas cortando, como uma lâmina de 2 gumes pôde fazer. A tesoura, para ser considerada perfurocortante, terá que ser acionada aberta, o que, sem dúvida, acarretaria, além de um número variado de lesões muito superficiais, outras que se restringiriam à epiderme, o que não aconteceu.
Os golpes foram precisos e atingiram 8 vezes o coração de Daniela. Outra evidência que desmente a manobra: apunhalar alguém com uma tesoura aberta provoca inevitavelmente ferimentos na mão de quem apunhala, porque a pessoa teria que agarrar o gume para efetuar os golpes. Nem Paula Tomás nem Guilherme de Pádua tinham qualquer ferimento nas mãos. A tesoura foi inventada para escamotear a premeditação. Estaria no carro para que Paula Tomás abrisse sacos de leite. De acordo com essa versão, Paula Tomás estava sempre tomando leite, mesmo dentro do carro, nos trajetos cotidianos. Por isso precisava ter sempre uma tesoura à mão. Porém, as pessoas que conviveram com ela nunca viram tomando leite e depois do crime não há registros de que o tenha feito. A premeditação ficou comprovada pela presença de Paula Tomás escondida no lençol, a adulteração perfeita da placa do carro do casal e a emboscada no posto de gasolina, presenciada pelos frentistas. Complementou-se com a dissimulação. O casal de criminosos, indo prestar condolências à família da vítima, uma das motivações do crime teria sido um ritual de magia negra. Os indícios estão listados no site Daniela Pérez.